Você já sentiu que está vivendo uma crise atrás da outra, faz tudo certo, mas só recebe injustiça, trabalha, se esforça, mas vive na escassez? Na Bíblia a crise nunca foi o fim. Muitas vezes foi o começo da abundância. Talvez você esteja me ouvindo agora no meio de uma crise financeira, tentando fazer contas que não fecham, vendo o dinheiro acabar antes do fim do mês terminar. Talvez a pressão emocional esteja tão grande que você acorda cansado, mesmo depois de dormir. E quando você abre as redes sociais, parece que todo mundo está prosperando, avançando, vivendo uma vida que você acha que deveria estar vivendo também. A comparação social começa a machucar. A dúvida cresce e aquela sensação de atraso se instala no coração e você começa a se perguntar: será que eu fiquei para trás? Será que Deus esqueceu de mim? E o mais doloroso é quando você olha para si mesmo e pensa: mas eu não fiz nada errado. Eu tentei, procurei agir certo, eu fui honesto, eu me esforcei. Mesmo assim, a injustiça veio, as portas se fecharam, a escassez apareceu, e é exatamente nesse ponto que muita gente desiste, se revolta ou começa a acreditar que a prosperidade não é para ela. A Bíblia não romantiza a crise, mas também não trata a crise como derrota. Existe um princípio revelado em Gênesis 37 que mostra como Deus transforma crises, injustiças e escassez em abundância. Não uma abundância vazia, mas uma abundância com propósito, com maturidade, com sabedoria. E presta atenção nessa frase porque ela pode mudar a forma como você enxerga a sua própria história. Talvez o que você chama de atraso, Deus esteja usando como preparo. Então a sua crise atual não é o fim da sua história. Pode ser o começo de algo muito maior. E é exatamente isso que a gente precisa entender antes de avançar. Porque para compreender a abundância que vem depois, primeiro precisamos olhar com clareza para o processo que vem antes. Quando a gente fala desse princípio que transforma crises, injustiça e escassez em abundância, muita gente imagina que a Bíblia vai começar mostrando um final feliz. Uma virada rápida, um milagre imediato. Mas Gênesis 37 faz o contrário. Ele começa mostrando o bastidor. O começo que ninguém quer viver. E é por isso que esse capítulo é tão atual e tão real, tão necessário para quem está tentando entender por que a vida apertou. Quando Gênesis 37 apresenta José de um jeito muito humano, ele era jovem, cheio de vida, cheio de futuro, um sonhador. Deus coloca sonhos no coração dele, e isso é importante. José era alguém com chamado, só que ao mesmo tempo ele era imaturo. Ele tinha visão, mas ainda não tinha estrutura. Tinha destino, mas ainda não tinha preparo. E aqui já entra uma verdade que muitas vezes precisamos engolir com humildade. Às vezes o nosso coração quer abundância, mas o nosso caráter ainda não aguenta. Então o texto começa a apertar, porque o que José recebe não é aplauso, ele recebe rejeição dos irmãos. Ele é alvo de inveja, de ódio,
de comentários, de gente que deveria apoiar, mas faz questão de diminuir. E vamos ser honestos, isso parece a vida de muita gente hoje. Você tenta crescer, tenta mudar de fase, tenta sair da escassez e as primeiras resistências não vêm de fora, vêm de perto, vêm de quem te conhece, vêm de quem convive com você. Não para por aí. José enfrenta a traição. E traição dói porque não vem de inimigo declarado, vem de quem tinha que te proteger. E o fundo do poço fica literal. Ele é vendido como escravo. De uma hora para outra, a vida dele vira de cabeça para baixo. O sonho parece virar pó. A promessa parece virar silêncio. Aquilo que parecia abundância vira escassez. Aquilo que era afeto vira injustiça. Aquilo que era futuro vira crise. Gênesis 37 não é sobre o sucesso de José, é sobre a formação de José. Não é o capítulo do palácio, é o capítulo do processo. E se você está vivendo crise, injustiça, escassez, talvez você esteja justamente no capítulo que forma o tipo de pessoa que sustente a abundância sem se perder. Porque antes de Deus nos colocar em abundância, Ele trabalha quem somos quando ninguém vê. É no oculto que Deus fortalece, é no aperto que Deus ajusta, é no dia comum que Deus constrói o extraordinário. Existe um princípio por trás desse capítulo, o princípio que transforma o que parece derrota em preparação. Quando a gente olha para Gênesis 37 com honestidade, uma coisa precisa ficar muito clara. José não provocou a crise. Ele não estava fazendo nada ilegal, nada imoral, nada errado. Ele não tomou decisões financeiras ruins, não traiu ninguém, não foi negligente. Mas, mesmo assim, a crise veio. Isso é libertador porque quebra uma mentira silenciosa que destrói muita gente hoje. A ideia de que toda crise é castigo. José é lançado em um processo duro, sem ter pedido por ele. A crise não nasce de um erro dele, nasce de um plano maior que ele ainda não consegue enxergar. Isso conversa diretamente com a nossa realidade atual. Quantas pessoas perderam o emprego mesmo sendo competentes? Quantas viveram uma demissão inesperada, não por falta de esforço, mas por um sistema instável, uma economia frágil, por decisões de outros? Quantos viram uma queda financeira acontecer depois de anos tentando fazer tudo certo? Quantas bateram em portas fechadas, oraram, se prepararam, acreditaram e mesmo assim ouviram não? É aqui que o princípio começa a ser revelado. Crise não é sinônimo de rejeição. Na Bíblia, e especialmente em Gênesis 37, crise muitas vezes é treinamento. É o ambiente onde Deus trabalha áreas que o conforto jamais trabalharia. José precisa aprender coisas que o campo do pai nunca ensinaria. Precisa desenvolver resiliência, humildade, autocontrole, visão de longo prazo. E nada disso nasce em ambiente fácil. No mundo de hoje, a crise faz muita gente desistir de prosperar com propósito. A pressão emocional aumenta, a escassez aperta, a comparação social machuca e a pessoa começa a achar que Deus abandonou o plano.
mas a palavra mostra que antes da abundância visível, existe um preparo invisível. Antes do crescimento financeiro sustentável, existe um ajuste interno. Antes da liberdade, existe disciplina sendo formada. E essa frase precisa entrar fundo no nosso coração. Nem toda crise é sinal de que a gente errou. Às vezes é sinal de que estamos sendo preparados. Preparados para lidar com o dinheiro sem perder a fé. Preparado para prosperar sem se tornar escravo. Preparado para crescer sem se tornar arrogante. Preparado para viver a abundância com sabedoria. Porque se a crise fosse apenas castigo, José teria sido destruído ali. Mas a crise foi o primeiro passo de um treinamento muito maior. E à medida que a história avança, fica claro que o problema nunca foi a crise em si. O problema seria não entender o que ela estava produzindo dentro dele. Quando a crise se instala, a injustiça quase sempre vem junto. E Gênesis 37 mostra que algo que a gente costuma ignorar. A injustiça é um dos maiores testes de maturidade espiritual e emocional. José é injustiçado de forma profunda. Ele é acusado sem chances de defesa, tratado como descartável, traído por quem deveria protegê-lo. E mesmo assim, o texto não mostra José reagindo com vingança, com ódio ou rebeldia. Ele não revida, ele não se torna amargo, ele não abandona seus valores. Isso é poderoso porque a Bíblia não está dizendo que a injustiça é justa. Ela está mostrando que a reação de José é o que define o futuro dele. E aqui a palavra começa a confrontar diretamente a nossa realidade. Quantas pessoas hoje estão vivendo em um ambiente de trabalho injusto, onde se esforçam mais do que outros e recebem menos reconhecimento? Quantas convivem com uma família que não apoia, que critica, desanima, questiona sonhos, questiona sua fé, seus projetos? Quantas sentem que existem pessoas torcendo contra, esperando o momento da queda para dizer, eu avisei? Esse tipo de injustiça corrói por dentro. E se a gente não percebe, ela não só machuca, ela molda negativamente. O grande perigo da injustiça não é o que ela tira da gente por fora, mas o que ela pode destruir por dentro. A amargura é silenciosa. Ela vai roubando a visão, o propósito, a capacidade de confiar, a disposição de prosperar com sabedoria. E José nos ensina algo que vale ouro. Prosperidade com um propósito exige maturidade emocional. Não dá para sustentar a abundância carregando rancor. Não dá para crescer financeiramente sem governar o coração. Por isso essa mensagem é tão direta e tão necessária. Quem não aprende a lidar com a injustiça destrói a própria prosperidade quando ela chega. Muita gente ora por abundância, mas não percebe que se ela viesse agora, seria mal administrada por um coração ferido. José passa pelo teste da injustiça justamente porque Deus não queria apenas elevá-lo a um lugar alto, mas torná-lo alguém capaz de permanecer lá. E perceba como isso se conecta com o princípio que estamos revelando.
A crise prepara e a injustiça amadurece. Cada situação que tenta nos quebrar também está nos moldando. A pergunta não é se a injustiça vai aparecer, ela sempre aparece. A pergunta é o que ela está formando dentro de você. Porque o próximo nível dessa história mostra que não é só maturidade emocional que está sendo construída, existe algo ainda mais profundo acontecendo no processo. Quando a crise e a injustiça fazem o trabalho delas, quase sempre vem a parte mais difícil do processo: a escassez. E aqui Gênesis 37 toca um ponto sensível para quem fala de prosperidade com propósito, porque escassez dói. José perde o conforto cedo, ele sai da casa do pai, perde a proteção, perde previsibilidade, perde segurança. Tudo aquilo que traz sensação de controle desaparece. Isso não acontece por acaso. A escassez entra na história não para diminuir José, mas para reorganizar a visão dele. É na escassez que José aprende algo que muitos só descobrem tarde demais: servir antes de liderar. Ele aprende a servir em silêncio, sem aplauso, sem palco, sem promessa visível de recompensa. Aprende a fazer bem feito mesmo quando ninguém está olhando. Aprende a ser fiel no detalhe e junto com isso aprende a administrar o pouco. Poucos recursos, poucas escolhas, pouco reconhecimento, mas é exatamente aí que o princípio da abundância começa a ser construído. Muita gente quer prosperidade financeira, quer liberdade, quer independência, mas despreza o tempo do pouco. Quer governar muito sem nunca ter governado quase nada. E a Bíblia é clara, prática e até desconfortável nesse ponto. Que não governa pouco, não sustenta o muito. Escassez revela se você tem disciplina ou só desejo. Revela se você tem visão ou apenas pressa. A escassez ensina disciplina porque cada recurso conta. Ensina foco porque não dá para desperdiçar energia. Ensina a dependência de Deus, mas não uma dependência passiva. Uma dependência que anda junto com ação, responsabilidade e sabedoria. José não cruza os braços esperando um milagre cair do céu. Ele trabalha, ele aprende, ele observa, ele cresce por dentro enquanto parece pequeno por fora. E aqui entra uma frase que muda completamente a forma como você enxerga a sua fase atual. Escassez não é falta de valor, é escola de sabedoria. Deus não mede você pelo que você tem agora, mas pelo que você está se tornando enquanto tem pouco. O pouco não define o seu destino, mas revela o seu preparo. E quanto mais você entende isso, mais percebe que nada nesse processo é aleatório. Porque quando disciplina e visão são formadas na escassez, algo começa a se alinhar por dentro. Os sonhos continuam vivos, mas agora eles precisam passar por algo essencial antes de se cumprirem. Os sonhos de José nunca foram pequenos. Desde o início, Deus colocou dentro dele sonhos grandes, visões que iam muito além da realidade que ele vivia no momento. O problema nunca foi o tamanho do sonho. O problema era que, naquele estágio da vida, José não tinha estrutura emocional para sustentar o que Deus havia revelado.
nem liderança para administrar pessoas, recursos e responsabilidades. Gênesis 36 nos mostra algo que quase ninguém gosta de ouvir. Sonho não pula processo. José compartilha seus sonhos, mas ainda não sabe lidar com a rejeição, com o silêncio, com a oposição. Ele tem revelação, mas ainda não tem maturidade. Isso é muito parecido com o que acontece hoje. Quantas pessoas têm grandes sonhos financeiros, grandes projetos, grandes visões de liberdade e abundância, mas ainda não desenvolveram controle emocional, disciplina, sabedoria relacional. Querem crescimento rápido, mas não passaram pelo tratamento interno que o crescimento exige. O processo entra exatamente para alinhar sonho e caráter. É nele que Deus ajusta o ego, fortalece a mente, ensina a ouvir mais do que falar, a esperar mais do que reclamar. É no processo que a pessoa aprende a liderar a si mesma antes de tentar liderar outros. José precisava aprender a obedecer, a servir, a administrar o pouco antes de governar muito. E nada disso acontece de um dia para o outro. Sonhos grandes sem maturidade viram destruição, sonhos grandes com propósito viram legado. Quantas histórias você já viu de pessoas que prosperaram rápido, mas perderam tudo porque não tinha estrutura emocional? Quantos relacionamentos, negócios e carreiras foram destruídos não por falta de oportunidade, mas pela falta de preparo? Gênesis 37 revela que Deus não tem pressa em cumprir sonhos, Ele tem compromisso em cumprir bem. E enquanto a gente olha para a demora como atraso, Deus olha para o processo como proteção. Porque quando a abundância chega antes do preparo, ela vira peso. Mas quando o preparo vem antes, a abundância se transforma em ferramenta de impacto, de liberdade e transformação de vidas. O processo não é um desvio do sonho, é o caminho até ele. Quando a gente junta o que Gênesis 37 revela, uma coisa começa a ficar clara de um jeito libertador. Aquilo que por muito tempo você chamou de atraso, de fracasso ou de retrocesso, na verdade estava trabalhando a seu favor. A crise não veio para te destruir, veio como treinamento. Foi nela que força foi gerada, que visão começou a ser ajustada, que dependência de Deus se tornou real e prática. A justiça não veio para te parar, veio para te produzir maturidade, para curar reações impulsivas, fortalecer o caráter e preparar você para níveis maiores de responsabilidade. A escassez não foi abandono, foi disciplina. Foi escola de foco, foi sabedoria e domínio próprio. E quando tudo isso se conecta, o processo deixa de parecer um castigo e passa a fazer sentido. Porque processo não é atraso, é preparação para uma abundância sustentável. Uma abundância que não destrói, não afasta de Deus, não torna escravo do dinheiro, mas dá liberdade, clareza, propósito e capacidade de impactar outras vidas. Esse é o tipo de prosperidade que a Bíblia ensina. Não é riqueza vazia, é riqueza com sabedoria. Gênesis 37 mostra que Deus nunca perdeu o controle da história, mesmo quando tudo parecia fora do lugar. José não estava no lugar errado, ele estava no lugar que o formava. Isso confronta diretamente a nossa mentalidade moderna, imediatista, ansiosa, comparativa. Porque enquanto estamos preocupados apenas quando a abundância vai chegar, Deus está trabalhando profundamente em quem estamos nos tornando para sustentar essa abundância.
Gênesis 37 revela algo libertador. O problema não é onde a gente está, é quem estamos nos tornando aí onde estamos. Quando entendemos isso, a crise muda de significado, a injustiça perde o poder de nos amargar e a escassez deixa de definir nosso valor. Deus começa a revelar como permanecer firme, íntegro, produtivo, quando ninguém está nos aplaudindo, e é exatamente aí que a verdadeira prosperidade começa a se manifestar. Se esse vídeo falou com você em algum nível, se em algum momento você se viu nessa história de crise, injustiça, escassez, eu te peço uma coisa simples agora. Curta esse vídeo. Parece pequeno, mas esse gesto faz o YouTube entender que essa mensagem precisa chegar a mais pessoas que hoje estão vivendo exatamente essa crise. Pessoas cansadas, pressionadas, se perguntando se ainda existe saída. A sua curtida pode ser a ponte entre essa palavra e alguém que está quase desistindo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, porque aqui a gente não fala de riqueza vazia, não vende ilusão nem promete atalhos fáceis. Aqui a conversa é sobre prosperidade com propósito, riqueza com sabedoria, liberdade de verdade, aquela que começa na mente, passa pelo caráter e se manifesta na vida financeira, emocional, espiritual. Se você quer crescer sem perder a fé, prosperar sem culpa e construir uma vida que faça sentido, estamos juntos nessa. Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, porque essa jornada não termina aqui. É só o início de um processo que pode transformar completamente a forma como enxergamos o dinheiro, o trabalho, o propósito, a abundância. No próximo vídeo a gente vai entrar nos capítulos mais ignorados e ao mesmo tempo mais reveladores da Bíblia, Gênesis 38. Muita gente pula esse capítulo porque ele parece desconfortável, parece confuso e até fora do lugar, mas exatamente por isso ele é tão poderoso. Gênesis 38 não fala diretamente de José, fala de Judá. E mostra o que acontece quando alguém foge do processo, toma decisões impulsivas e mistura poder, desejo e falta de responsabilidade. Enquanto José, em meio à crise, injustiça e escassez, está sendo formado em caráter, Gênesis 38 revela outro lado. Escolhas erradas, atalhos, consequências e perda de autoridade. Esse capítulo é um alerta sobre como decisões pessoais podem atrasar para o propósito, destruir legado e comprometer prosperidade. Ele mostra que não basta querer abundância, é preciso alinhar caráter, responsabilidade e valores. Ele ensina sobre liderança, moral, consequências financeiras e familiares. E como esse capítulo conversa diretamente com a nossa realidade hoje. Se você quer prosperar com sabedoria e não repetir erros que custam caro no futuro, esse próximo vídeo é essencial. Então já se prepara, porque o que Gênesis 38 revela não é confortável, mas é libertador. Te espero amanhã.